capítulo 12, apenas o versículo 14. Na minha versão assim diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podeis sentar. Se quiser manter a Bíblia aberta, nós iremos fazer algumas imersões em outros textos. Amados, esta carta foi escrita não aos israelitas, não aos judeus, que é a mesma coisa, mas aos hebreus. E nós só olhamos para essa terminologia, hebreus, na época do patriarcado. Só vamos ver isso na história bíblica, no Antigo Testamento, quando aquele povo, então sob o comando de Moisés, deixa o Egito. E eram conhecidos como hebreus, do termo aramaico Habiru, ou seja, o povo que veio do outro lado do rio. Porque quando eles saem sob a liderança de Moisés, Moisés morre ainda no alto do Monte Nebo e passa o cajado para Josué. Eles já estão sob a nomenclatura de israelitas. Por quê, pastor? Porque na época de Moisés, os descendentes das 12 tribos de Jacó, que virou Israel, assim se chamavam. Então, a partir do momento em que José do Egito pede para que os seus irmãos habitem com ele no Egito, eles param de ser chamados hebreus e passam a se chamar israelitas. E assim peregrinam 40 anos no deserto, até chegar na frente da terra prometida. E ali nós sabemos que foram mais de 7 anos de luta para que eles reconquistassem a terra. E passam sob a terminologia de israelitas até o cativeiro da Babilônia. Quando então, a partir de Esther, passam a se chamar judeus. É por essa razão que essa epístola ela foi escrita a essa nação. Porque quando você denomina eles de hebreus, você está cunhando algo religioso. Você não está se referindo à nacionalidade dos israelitas ou dos judeus, mas aos hebreus. Porque a eles foi conferido o sacrifício levítico e toda a ordem cultica que acompanhou toda essa nação até a vida de Cristo foi em torno do tabernáculo e depois do tabernáculo no templo. E quem escreve Hebreus, escreve com essa preocupação. Escreve para aqueles judeus dispersos da Palestina, porque, ao que tudo indica, a década de 60, ano Domini, ano de Cristo, essa epístola começou a circular na Ásia Menor, na região da Palestina, em partes da Europa, para comunicar que Jesus Cristo era maior do que o próprio sacrifício que os judeus comandavam. Quem escreveu esta epístola conhecia com profundidade toda a liturgia judaica, do culto,
desde o tabernáculo ao templo de Salomão. A questão é que os judeus estavam encegueirados, porque achavam que obedecendo criteriosamente o sacrifício oferecido no templo, eles obteriam a salvação. Lê do engano. A lei não veio como um atalho para a salvação, ela veio como um tutor, como um aio, como um professor. Ela é uma bússola. A lei, a Bíblia, o Antigo Testamento, porque estamos falando da época de Jesus e o Novo Testamento ainda não havia sido confeccionado. Os crentes da época de Jesus viviam debaixo da fé daquilo que Jesus fazia. Atos 2,42 fala que aquela igreja perseverava no partir do pão, nas orações e na comunhão entre os santos. Não havia Novo Testamento. Então, o que mantinha a igreja, a argamassa que mantinha a igreja sólida e indivisível, era a fé na palavra de Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos. E quem escreve essa epístola está estimulando, está permitindo com que os crentes que estão sofrendo a atroz perseguição do Império Romano persistam confiando em Cristo. Essa é a intenção dessa epístola. É por essa razão que eu foquei apenas nesse versículo. Segue a paz com todos e a santificação. Paz e santificação são dois aspectos na vida do cristão indissociáveis. São irmãs siamesas. E o que está em destaque neste estímulo, nessa exortação, o que está em destaque é justamente a nossa relação com Deus e com o nosso próximo. Veja que ele não colocou a santificação na frente da paz. Segue a paz com todos. E a santificação. Ele não colocou, coloque a santificação e a paz. Não. Há um quesito a ser obedecido. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você que aqui entrou essa noite. O que turba o teu coração? O que tirou a tua paz de ontem para hoje? Pastor, são duas perguntas. São, mas eu vou condensar. O que é paz para você? Vai tentando responder aí. O que te deixa ansioso? O que te deixa inseguro? O que te deixa com medo? O grande sermão do mestre, em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o sermão do monte, Jesus exorta, começando com as bem-aventuranças, mas ensinando os seus seguidores que aqueles que querem a vida eterna, precisam se despojar da ansiedade, porque a ansiedade é a fonte matriz de todos os medos. Há pessoas ansiosas que não dormem, que não passam a noite em claro, vítimas de insônia, e definham no seu corpo. Doenças psicossomáticas têm destroçado famílias, porque dentre elas a pior e mais perversa, a depressão, te lança para um quarto escuro e te diz: você não presta, você é feio, você não consegue, e eu vou te dissecar aqui. Cuidado com os espíritos malignos que comandam essa enfermidade chamada depressão. Ela leva as pessoas à morte, e nós não podemos enfrentá-la com desdém. Um jovem, qualquer pessoa pode olhar por uma corda numa outra perspectiva.
pode olhar para uma faca numa outra perspectiva, pode olhar para um revólver numa outra perspectiva, e do quinto andar de um prédio também. Porque as nossas mentes são cofres fechados, andando uns com os outros pelas ruas. Eu não entendi até o momento em que um amigo meu sacou uma arma e atentou contra a sua própria vida dentro de uma igreja católica. Nós não conhecemos o coração uns dos outros, nem psicólogos ou psiquiatras, apenas o Espírito Santo sonda os nossos corações, esquadrinha as nossas vidas. É só para Ele, e é só a Ele, que nós devemos expressar os nossos, como fala Paulo, gemidos inexprimíveis. Os nossos gemidos inexprimíveis. Eu não entendia, até uma vez que o pastor explicou. Uma mãe perdeu o seu filho e o seu esposo, e era tudo que ela tinha. Ela estava inconsolada ao lado do caixão dos dois. Ela não tinha mais o que chorar. Acabou as lágrimas. Ela apenas gemia. Gemidos inexprimíveis. É isso que acontece quando nós estamos encarando problemas insolúveis e apenas o Espírito Santo sabe como falar para Deus aquilo que está nos afligindo. É por essa razão que nós devemos encarar, sim, a depressão e todas as doenças psicossomáticas como inimigos atrozes da igreja. Quando Jó estava padecendo naquele monturo, e é nas enfermidades que nós vemos e filtramos quem são os nossos amigos. Ah, o tempo, a enfermidade, a dificuldade para filtrar as nossas amizades. Foi o que aconteceu com Jó. No momento em que ele mais precisou dos seus amigos, Bildade, Elifaz e Zofar. Sabe por que tu estás sofrendo, Jó? Porque tu tens pecados incubados, não declarados. Ele estava esperando uma mão amiga. E ainda a sua mulher, dizendo-lhe: amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus permitiu com que Jó fosse tocado na plenitude do seu corpo. Apenas a língua não foi tocada. E em nenhum momento aquele homem blasfemou contra o Senhor. E no final do livro, é Deus falando: quem são esses que obscurecem os meus mandamentos? Paulo reforça isso quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as potestades que comandam os nossos amigos, parentes, colegas, familiares. Não é contra o sangue. A tua luta não é contra o teu inimigo do teu local de trabalho. A tua luta é contra quem está manipulando ele. É isso que acontece em Jó. É Deus olhando para os amigos de Jó e dizendo: quem é esse que obscurece os meus mandamentos? Deus sabia que era a ação demoníaca que estava por trás daqueles amigos de Jó. É por essa razão que nós não podemos encarar com desdém. E eu te pergunto, e volto à pergunta que originou esse pensamento: o que turba o teu coração? Como você entrou essa noite aqui? O que é que tem tirado a tua paz? O que é paz para ti que uma hora você tem, na outra hora você não tem? O que é paz para você que é algo tão volátil, é algo tão rarefeito? Olha, as nossas vidas, elas não mudam de uma hora para outra, elas capotam de um segundo para outro. E aqui eu quero mencionar algo que me tirou a paz ontem, em menos de 30 segundos. Eu estou
muitos irmãos sabem, com a minha mãe, estava hospitalizada, tratando uma enfermidade, e com a minha avó, de 93 anos, pioneira dessa igreja, irmã Maria Lindalva, enfrentando uma resistente pneumonia, há 21 dias, ali no hospital. E ali, cardiopata, diabética, a gente ora: Deus, não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Querer viver, eu quero que ela viva para sempre. Mas nós temos que saber que há tempo para tudo. Salomão assim falou em Eclesiastes 3, de plantar, de colher, de sorrir e de chorar, de se alegrar e de se entristecer. Há tempo para tudo. Há o tempo. E ali, meditando na palavra, quase eu ligo para o pastor Rodrigues e diz: cancela a ministração de hoje, porque a minha avó já está vendo os portões celestiais. A pressão alterou, a glicemia disparou, a família estava aflita. E meu irmão, a minha paz, que eu imaginava ser, foi para o espaço. Não dormi direito, acordei 4 vezes. Ansiedade. A ansiedade é a matriz de todos os erros, de todas as falhas. Ela traz insegurança, ela abala a nossa fé, ela corrói, ela solapa aquilo que nós conhecemos. De um momento para outro, nós nos vemos num barco, no meio da tempestade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Jesus Cristo, em 2 episódios, socorre os seus apóstolos, pescadores, que estavam naquele mar bravio, em um dos episódios, Cristo está dormindo na proa do navio, enquanto os seus discípulos estão atordoados, e Cristo dormindo, e Cristo descansando. E quando eles acordam o mestre olha para eles atônitos, estão assustados, e uma ordem de Cristo vem: acalma-te, mar. E o mar se acalmou. Eu orei, eu dobrei meus joelhos igual uma criança e orei. Eu não tinha outra opção. A minha vontade era com que as minhas mãos adentrassem no pulmão e tirassem a secreção. Mas eu não posso fazer. Só o poder sobrenatural de Deus. Eu só pude orar. Orei 5, 10, 20, 30 minutos. E veio um alívio. Logo depois, na madrugada, a minha prima liga: meu primo, depois que você mandou aquela oração em áudio, a vovó chorou e tudo se acalmou. Foi eu? Nunca. Jamais. E eu amanheci hoje agradecendo ao Senhor. E eu vim para a palavra e disse: obrigado, Senhor, porque tu não cancelou a ministração. Porque ele já sabia. Deus é um Deus presciente. Ele sabe o momento em que nós nascemos e o momento que Ele vai desligar o disjuntor de cada um. Mas a minha paz foi para o espaço, mas já voltou. Mas o que é a paz? E eu insisto para passar para o outro aspecto. João, o apóstolo amado de Cristo, assim diz no capítulo 14 do seu Evangelho, versículo 27. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. Na palavra de Deus há poder, no sangue de Deus
há poder. A palavra de Deus há poder. Mas muitas das vezes não sabemos usá-la. Está aqui. Manuseie. Tome com propriedade. Essa é a paz que Deus nos dá. É uma paz divina. É uma paz que vem do alto. A paz e a santificação nos ensinam a compreender os fundamentos e rudimentos do cristianismo. Por que eu digo isso? Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 34, e você pode colocar, marcar na sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 34, Cristo fala do grande mandamento. Mas, pastor, o que é que tem a ver o grande mandamento com a passagem que o Senhor leu? Eu não consigo progredir nessa vida se eu não tiver paz interior, se eu não tiver paz com Cristo, se eu não tiver paz com o próximo. O judeu assim diz para o outro, shalom. O shalom do judeu é uma expressão em que, como se ele lançasse sobre você um invólucro, para que te protegesse de todos os males da nossa sociedade. Shalom, paz seja convosco. É um invólucro. Ele está rogando para que você, mesmo nas dificuldades desse mundo, porque neles nós somos peregrinos, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Paz seja convosco. E é Cristo falando: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. E aí, para fechar esse aspecto, eu quero voltar ao episódio dos apóstolos. Mar, acalma-te. Ore com propriedade para o Senhor quando o mar se levantar de uma hora para outra. A garantia de que Jesus está no barco da sua vida não é a garantia de que você não vai enfrentar crises, dificuldades e tempestades. A garantia de que Jesus está no seu barco é que ele não vai naufragar. A dificuldade vem para todos, meu filho, mas a garantia de que ele está no meu barco é que ele não vai deixar eu afundar, e nem você. Qual é a paz que você está procurando? Aqueles irmãos para quem a epístola foi escrita estavam sofrendo perseguição e eram mortos iguais animais. O Império Romano é cristão, esfola vivo. É cristão, joga as feras. É cristão, empala, estaca, crucifica, degola. E a carta vem: continue na paz com todos, e a santificação, sem as quais ninguém verá a Deus. Eu te pergunto, o que desestabiliza a tua paz? Você está indo atrás da paz que o astrólogo, que o horóscopo? Você está indo atrás da paz que o terapeuta está vendendo? Você está indo atrás da paz do psicólogo? Nada contra, são profissionais abençoados. Mas a questão é que muitos púlpitos a tonalidade está mudando. E como um grande e eminente pastor fala, a palavra está deixando de ser cristocêntrica para ser terapêutica. Nós precisamos nos nutrir da palavra. É ela que vai nos dar segurança para os vendavais, para as dificuldades da vida.
é a palavra que vai criar raiz no pé do crente. Que paz você está procurando? Eu estou te falando porque essa foi uma experiência fresquinha comigo. E eu não posso te falar do que é paz se não tiver passado. Eu sei que as dificuldades são desse plano, são desta terra, são desse momento, mas lá no céu, eu creio que verei a Deus face a face, e é isso que você também deve almejar. E o que é a santificação, pastor? Olha como é vital você ter a paz. O gosto de perdoar e ser perdoado é como se um iceberg saísse das suas costas. Quem é que você entrou ali naquela porta pensando, amanhã eu vou me vingar? Porque a vingança é um prato que se come frio, passou da hora, você vai nutrir. E muitas das vezes você inocula aquele veneno para você mesmo destilar em você mesmo. Não faça isso. Nós precisamos abrir as janelas da nossa alma. Eu comparo muitas das vezes as nossas vidas como casas. Se algum pecado, se algum rancor, se algum problema, se alguma raiva está ali dentro, é como se um animal ficasse apodrecido dentro daquela casa. E se você não abrir as janelas da sua vida, você mesmo vai sofrer com esse odor. Os problemas, pecados, iniquidades, as adversidades, e Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, não há adversidade nem tentação que não seja de ordem humana, sem a qual Deus também não proveu o escape. Todas as dificuldades e obstáculos que você pensa estar passando, Cristo já passou muito mais por nós. Nós não podemos olhar para o nosso umbigo achando que o mundo vai gravitar em torno dele. Não. Tenha paz consigo para ter com o próximo. E quando você conseguir praticar isso, as janelas da tua alma irão se abrir. Não haverá odor dentro da tua vida. Perdoar e ser perdoado é um aspecto vital na vida do cristão. E a santificação, pastor? Me explica aí. Santo, santidade e santificação são aspectos diferentes. Santidade, o santo, o kadosh, é um atributo natural de Deus, da Trindade. Só Ele é santo, mas Ele nos ensina o caminho da santidade. Quando nós olhamos para a soberania de Deus e dizemos, Pai, Tu és soberano, nós dizemos ao mesmo tempo que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, absoluto, imenso, santo e justo, porque são aspectos que Ele só comunica dentro da Trindade. São atributos naturais, são atributos incomunicáveis, mas Ele nos ensina a santidade. A santidade é uma condição que nós devemos almejar. E a santificação, pastor? A santificação é o processo pelo qual eu busco a imagem de Cristo. Porque o pecado desconfigurou a glória que o homem tinha no Éden, mas não aniquilou a imagem. É por essa razão que Deus enviou o seu Filho. E em Gênesis 3,15, ele já disse que através da mulher, dela viria o que esmagaria a cabeça da serpente. Em Gálatas 4,4 ele fala, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei,
para vencer as potestades do mundo. E aí você pensa então que tudo que está aqui na Bíblia é história de mitologia, é o cumprimento da vontade de Deus. E eis aí então a santificação é o caminho, por mais tortuoso que seja, para a vida eterna, que eu devo almejar, que eu devo me esforçar. A santificação então vai criando os meus calos, né? Há um pensador que diz o seguinte, que a oração umedece os calos da alma. Está com rancor aí? Está com algum problema que não está te fazendo andar? E mais à frente, o próprio escritor de Hebreus fala, se livre do fardo do pecado, é pesado. Ele compara o crente a um atleta. Qual é o atleta que corre para o alvo que é Cristo com peso nas costas? Não, todo atleta quer correr livre, leve e solto. Tire o pecado, a raiz da amargura, a leviandade e toda a imoralidade. Se desfaça disso, isso é peso extra na tua vida, te despoja disso, te esforça para isso. Isso é santificação. E do embaraço, o embaraço é algo que não é pesado. Vocês já olharam para uma linha de anzol toda cheia de nó? Aquilo ali gasta teu tempo. Daqui a pouco você está tentando desfazer o nó. Meu Deus, eu gastei 2 horas aqui do meu tempo. Embaraço. São os embaraços da vida que aparecem para fazer a tua vida regredir. A santificação é esse processo pelo qual eu quero, eu preciso e eu olho com os olhos fitos para Jesus, buscando sempre Ele, a sua imagem, nesse mundo tortuoso, imerso em ira, ódio, inveja, lascívia e todo tipo de iniquidade. Mas eu sei que eu vou vencer. A santificação, amados, como um processo, ela aponta para o Calvário. Ela é posicional, ela é em Cristo. Mas a santificação, quando eu olho para mim, para o humano, ela é progressiva. Ou seja, é todo dia. O escritor aos Hebreus faz esse paralelo quando ele disse: os judeus tinham os seus pecados e levavam um bode, uma ovelha, um novilho para ser imolado no templo. Aquela pessoa, aquele ser que devia estar sendo morto, era o pecador, e não o cordeiro. Feito isso, o judeu voltava e nos outros dias recorria no pecado. É por essa razão que Jesus Cristo vem e substitui esse rito, porque Ele morreu por mim e por você, na cruz do Calvário. Hebreus 9,15 diz: Ele é o mediador de uma nova aliança, e sobrevindo o derramamento de sangue, salvou os que estavam debaixo da antiga aliança e do novo concerto. A morte de Cristo é tão grande, é o evento maior do mundo. Toda a data, a cronologia do mundo é medida entre antes e depois de Cristo. O cheque que você assina, o jornal que você lê, é com base em 2022, depois de Cristo. O evento do Calvário é o maior evento registrado na história. E muitas das vezes nós não atribuímos importância para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Segue a paz e a santificação, sem as quais ninguém verá a Cristo. E o que é o ver a Cristo?
faz parte, só há um episódio na Bíblia. E ele está lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 17 ao 23. Quando Moisés rogou para ver a face de Deus. Porque quando nós somos perguntados, pastor, alguém já viu a face de Deus? Em vida, em carne, humano? Não. Aquele episódio em que Moisés roga a Deus, deixe-me ver a tua glória. E Deus fala, eu achei graça em ti, Moisés, mas eu vou te colocar numa penha, ou seja, atrás de um rochedo, e por entre a fenda desta penha, eu irei passar na tua frente, mas com a minha mão colocarei na tua face. E quando eu passar pela tua frente, você verá apenas as minhas costas. Porque ninguém verá a minha face se não morrer. É por essa razão, amados, que se você espera ver a Deus face a face, só quando você passar pelo processo de paz e santificação. E quando você alcançar o galardão da sua vida, você verá Deus no seu trono. Mas se você, muitos céticos como são, Deus não se manifesta, se manifestou. Em Cristo Jesus ele se encarnou. Filipenses 2,5. E se despojou da sua glória, e não desejando ser como o Pai, se esvaziou de si, e tomou forma de homem. É por essa razão que Jesus Cristo fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Você está entendendo por quê? É uma passagem tão pequena, mas tão vital para as nossas vidas, ter paz, buscar a santificação. E aqui quando eu falo em santificação, meu irmão, não pense na igreja como uma vitrine de santos. Um dos grandes pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, pastor inglês batista, assim disse: a igreja não é uma vitrine de santos, a igreja é um hospital espiritual. Então se você passa lá na frente, não, a santificação, a igreja é para minha avó que leu a Bíblia 20 vezes, é para o meu pai, é para o meu tio, não é para mim. Eu quero aproveitar o que o mundo dá. Amanhã pode ser tarde demais. Entre na igreja. A palavra aqui está sendo pregada. E é por essa razão que eu te digo, você não pode sair daqui da mesma forma como você entrou. O Espírito Santo falou contigo. Os grandes personagens da fé bíblica, que estão em Hebreus 11, estão face a face com Deus. No processo de salvação, a justificação, alguém morreu por nós, e esse foi Cristo. Nós olhamos para o passado. Quando nós olhamos para a santificação, olhamos para a nossa vida, porque a santificação é algo progressivo. Diferente do sacrifício judaico, em que eles queimavam a carne, removiam as cinzas, agradavam a Deus, o nosso sacrifício tem que ser da mesma forma. Você se distancia do pecado, você evita ofender o seu próximo, você se desvia da tentação, você retém o seu espírito para não responder no mesmo tom, porque olha, rapaz, o que tem de gente
que diz: não, eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas sou crente do pavio curto. Não. Gálatas 5:22. Ele olha para o fruto do Espírito como uma tangerina de 9 gomos. Cada um é interdependente do outro. E um dos aspectos mais importantes que nós devemos nutrir no fruto do Espírito é o temperamento, é a longanimidade, é a dificuldade para se enraivecer com o próximo. É o contrário do pavio curto, é o pavio longo. Se a tentação está vindo, desvia. Os primeiros patriarcas, muito antes da Bíblia ser escrita, Jó, Enoque, Abraão, que viveram antes do Antigo Testamento, sabe o que a Bíblia dizia acerca deles? Homens retos, tementes a Deus e que se desviavam do mal. Se você não entendeu o que é santificação, entenda, é se desviar do mal e querer almejar e projetar em si a imagem de Cristo. Fique de pé. Eu quero orar por aqueles que estão precisando ter paz na sua vida.